Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero neste momento deixar mais uma palavra da parte de Deus ao nosso coração, amém? Para que nós continuemos firmes na presença de Deus. A palavra se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz assim: Visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha, quer dizer, guardes o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Irmão, que nós entendemos que o livro de Apocalipse, ele é um livro de profecias, né? Mas com simbologias. Então aconteceu, está acontecendo e vai continuar a acontecer, né? Todas essas profecias. Aqui nós temos na carta de Apocalipse, Filadélfia, a igreja de Filadélfia, né? Qual vai dizer: visto que guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também guardarei na hora da aprovação. Quer dizer, uma igreja que obedecia a palavra de Deus, uma igreja que andava nos caminhos do Senhor, uma igreja que guardava a palavra, que aceitava a exortação, mas estava certíssima ali, né? Quando diz igreja, irmãos, a palavra, nós entendemos que a palavra igreja ela é chamada eclésia, chamados para fora, nós que somos a igreja. A igreja, quatro paredes, são um local que nós nos reunimos para adorar a Deus, né? E ele vai dizer assim que vai vir algo sobre todo mundo na terra para pôr à prova, né? Os que habitam na terra. E hoje, irmão, nós vivemos, eu acredito que nós não vivemos nada diferente da palavra de Deus. Nós vivemos um momento onde vemos que a palavra de Deus está se cumprindo, né? Nós ouvimos tantas coisas, tantas pessoas falar, profetizar, pessoas falar que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa fala que a pandemia é do inimigo, outros falam que a pandemia vem de Deus, mas uma coisa nós devemos entender, que a palavra de Deus está se cumprindo. Quando Jesus vai dizer que haveria peste, pandemias e etc, etc, e ainda não era hora de chegada, mas era necessário que acontecesse isso, né? E fala que vai botar todo mundo à prova, todos os habitantes da terra. Quando fala todos os habitantes da terra, isso está incluído crentes, não crentes e etc, e vai por aí diante, né? E o que me chama mais a atenção é o versículo 11, que ele vai dizer: venho em breve. Quer dizer, vai acontecer primeiro para depois Jesus vir. É o que vai dizer lá, acho que no Evangelho de Lucas, sobre isso, que Jesus vai dizer que é necessário que aconteça antes da vida do Filho do Homem. E retens, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui, irmãos, que é o essencial desse momento, dessa palavra, que nós devemos guardar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque o próprio Jesus diz que nós não somos deste mundo, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Então nós, como qualquer país de outro lugar, sofre perseguições. Nós estamos vivendo um momento onde que, se nós não tomarmos cuidado, deixarmos aquilo que entra por nossos ouvidos entrar no nosso coração, nós vamos nos enfraquecer. Nós vamos espiritualmente, né, nos desviar, vamos espiritualmente ser um fraco em meio à multidão. Aqui a palavra está dizendo: guarde para que ninguém roube a sua coroa. Então quem quer mais roubar a nossa coroa, quem quer mais roubar a nossa fé é o inimigo, vindo com profecias, com palavras que não estão dizendo. Porque eu entendo uma coisa, irmãos: as coisas de Deus discernem espiritualmente, e se nós a discernimos espiritualmente, dentro da palavra de Deus, quando nós olhamos para o contexto que nós vivemos, nós vemos que a palavra de Deus está acontecendo. Hoje o que está acontecendo? Muitos não querem ler palavra de Deus, muitos não querem orar, muitos não querem jejuar, então recebe qualquer coisa e aquilo abala as pessoas. Eu vejo muitos cristãos abalados, pessoas assim: nossa, que esse negócio de pandemia vai morrer todo mundo, a igreja vai fechar, a igreja está fechada, a igreja não vai abrir, os final dos tempos, Jesus está chegando. Irmãos, é necessário que aconteça, mas Jesus não vai chegar agora. Primeiro tem que se cumprir a palavra.
A única coisa que o Senhor Jesus pede para nós é que nós não deixamos que ninguém roube a nossa fé, ninguém roube a coroa de Deus que está sobre você. Sabe quando você fala que está sentindo a presença de Deus, naquele momento em que você está em oração, na palavra de Deus, é a mesma coisa que nós temos que sentir no cotidiano da gente lá fora. Eu costumo dizer que nós não devemos ser crentes somente na igreja e mediante os irmãos, mas lá fora, testemunhar Cristo. Jesus disse: eis que recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Quando nós cremos na palavra, nós testemunhamos. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós não deixamos que nada entre no nosso coração, mas somente a verdade. A verdade que livra o homem do pecado, a verdade que salva, a verdade que liberta. Hoje nós vemos as pessoas desesperadas dentro do contexto da igreja porque a igreja está fechada. Irmão, lembre-se de uma coisa. Aqui a palavra está dizendo assim: eu tenho visto você que tem guardado a minha palavra de exortação e perseverança. Eu também o guardarei na hora da provação. Irmão, você está sendo guardado por Deus. A mão de Deus está sobre você. O povo de Israel estava no deserto, mas a mão de Deus estava sempre com eles, sempre guardando eles. E hoje em dia não é diferente. Nós devemos sim obedecer à lei dos homens, e não devemos sim fazer isso, aquilo, outro. Nós vemos tantas coisas acontecer. Ah, mas eu sou de Deus, eu sou isso, aquilo, outro, nada vai vir sobre mim, nada. Nós devemos vigiar, porque nós somos carne, somos pecadores. A palavra vai dizer: se nós dissemos que não somos pecadores, nós somos mentirosos. Então, irmão, lembre-se de uma coisa: guarda a sua coroa. Lembre-se de uma coisa: Jesus sempre está contigo. Amém? Quero orar neste momento por você em nome de Jesus. Senhor, quero neste momento, Pai, te glorificar, te exaltar, Deus, porque Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Pai. Como a Tua palavra diz, Senhor, que em meio à terra, em meio àquilo que virá sobre o mundo, Senhor, o Senhor tem guardado a Tua igreja, o Senhor tem guardado os seus servos, mas uma coisa Tu pede, Senhor, para que nós venhamos guardar nossa coroa, nossa fé, Pai. Então peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, continue a falar com a Tua igreja, continue a falar com os Teus servos, nos fortalece, dá força para que assim, Deus, possamos continuar a caminhar contigo, Pai, porque sabemos que em Ti nós somos mais vencedores, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Receba essa palavra em nome de Jesus.